E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá falar hoje sobre um item muito bacana que a gente tem aqui no Vindula, que é a parte de reserva corporativa. Bom, provavelmente você já passou por isso. Como é que você gerencia na sua empresa as suas reservas? E aí, as reservas a gente fala de qualquer tipo. Pode ser uma reserva de sala, pode ser uma reserva de carro, pode ser uma reserva de um equipamento, de um celular, de um computador, de um projetor, tudo isso. Como é que você gerencia isso? O Vindula tem um mecanismo muito bacana que a gente chama de reservas corporativas e eu vou mostrar para vocês aqui como é que isso funciona. Bom, inicialmente, o que você tem aqui já de informação interessante? Você tem um calendário, onde neste calendário você tem as datas, que você pode ir marcando, né? Então, por exemplo, hoje a gente está aqui, ó, 4 de novembro, está até marcado aqui. Vamos imaginar que eu queira, por exemplo, reservar algo para quinta-feira, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, quinta, e aí eu tenho carro da frota e sala de reunião. Isso é um tipo de recurso. E esse tipo de recurso você pode criar, tá? Existe a possibilidade de você criar um ou mais tipos de recurso. E aí, por exemplo, vamos vir aqui, ó, carro da frota. Quando eu clico em carro da frota, olha que interessante. Eu consigo escolher neste dia, ó, 6 do 11, eu consigo. Se eu clicar no hoje, ele vai para a data de hoje, né? Então, eu consigo vir aqui e marcar, por exemplo, que eu quero este recurso neste dia. Ou eu quero por horário. Qual que é a grande sacada disso? Imagina o seguinte, você, né, vamos falar de carro, vamos imaginar que nós tenhamos dois carros na nossa empresa, na nossa frota. Então a gente tem lá, né, um carro elétrico, top, pá, 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 e eu tenho lá o Fiat Uno, que é um carro simplesinho. Às vezes você pode falar, não, eu preciso ir com um carro mais chique visitar esse meu cliente e tal, alguma coisa assim. Aí às vezes você fala assim, não, eu quero uma reserva deste carro. Ou seja, o Vindula vai verificar para você se para aquele carro, naquele dia, nós temos algum horário disponível. Agora, se eu chegar e falar assim, não, Fábio, eu não quero, tá? Eu não quero. Tanto faz para mim qualquer carro. Aí você vem por horário. Aí ele vai te mostrar o que está disponível naquele horário. Bom, e aí, ó, se eu faço a rolagem de tela, ele vai mostrar para mim, ó, como eu só tenho um recurso, como é que fica. Agora, vamos ver, antes de a gente fazer isso aqui, vamos fazer um negócio diferente? Vamos. Vamos fazer assim, ó. Vamos fechar aqui. Vamos vir aqui, ó, no painel de controle. E aí, aqui no painel de controle, nós temos algumas informações. Por exemplo, tipos de recurso, só para você lembrar e captar o que a gente está fazendo. Tipo de recurso, quando você vem aqui em tipo de recurso, o que, que nós temos? Aqui as nossas características aqui, né? Um breve relatório. E aí eu tenho tipos de recurso: carro da frota e sala de reunião. Eu posso adicionar carros na frota, eu posso adicionar salas de reunião, e eu também posso vir aqui e editar essa informação. E aí tem alguns itens muito importantes, que é o seguinte, por exemplo, você pode requerer aprovação para usar esse recurso, esse tipo de recurso. Você pode querer permitir fazer check-in no carro. Então, por exemplo, quando você entra no carro, você pode imprimir o QR Code e colocar no seu carro, né? Aí na hora que a pessoa entrar para usar, ela vai lá e pum, bate o QR Code e ele marca como se fosse utilizado. Então você tem o check-in de entrada, check-in de saída, tá vendo? Marcado aqui. E aí tem algumas coisas interessantes que, por exemplo, você pode colocar como serviços adicionais. Por exemplo, vamos adicionar um serviço adicional aqui. Eu poderia falar que eu quero um tipo de serviço que fosse o. Por exemplo, quer ver? Ó, vamos fechar aqui. Ó. Vamos fechar aqui. Vamos voltar aqui na navegação. Ó, serviços adicionais. Só para você entender o que eu estou te falando. Vem aqui em serviços adicionais. E aí eu tenho a possibilidade de que a IA faça para mim. Né? Ou seja, eu falo com ela, ela cria para mim. A gente vai ver isso depois.
Mas rapidinho, só para vocês entenderem, eu posso vir aqui em novo serviço e eu posso colocar, por exemplo, assim, ó, sem parar, tá? E aí eu posso dizer que categoria, bom, isso aqui é o quê? Transporte, 1, né, unidade de medida aqui, você vai colocar uma unidade, hora, eu vou colocar aqui unidade e equipamento de, opa, equipamento de sem parar para uso no pedágio. Pronto. E aí eu vou falar que está ativo e vou criar esse serviço adicional. Perfeito, eu criei um serviço adicional. E tá aqui, ó, serviço adicional transporte. Perfeito, tá 0 bala. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no tipo de recurso, por exemplo, e aí eu posso vir aqui no tipo de recurso e falar que eu quero que todos os carros da frota tenham sem parar. E aí eu venho aqui e marco, ó, que eu quero adicionar um serviço. Que tipo de serviço que eu quero? Eu vou querer um sem parar. Só que o que que acontece? Se você for ver, concorda que esse é um tipo de serviço que não deveria ser da categoria serviço? Esse é um tipo de serviço que deveria ficar no próprio carro, porque tem carro que tem sem parar e tem carro que não tem sem parar, né? Então isso é só para vocês entenderem o quanto é interessante. Por exemplo, aqui eu posso adicionar um aprovador, para que a gente consiga ter quem vai aprovar esses tipos de recurso. E aí, quando eu venho aqui em recurso, especificamente, quando eu venho em recurso, aí eu tenho os tipos de recursos que eu posso usar. Por exemplo, Logan 2014. Tá aqui, ó. Esse é um carro. Eu poderia vir aqui, ó, novo recurso, e eu poderia fazer uma criação. E eu ainda tenho a possibilidade de assistente de IA. Que quando eu venho no assistente de IA, ele vai permitir que eu faça. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero adicionar, que nem eu falei, um carro, vamos falar um BYD, né? Então vamos falar aqui, ó, vou vir aqui, ó, e eu quero aqui, ó, adicione um carro BYD Dolphin, não, Dolphin não, pode ser, Dolphin 2025 elétrico na categoria de carros. Categoria de carros, por exemplo. E aí eu vou vir aqui. Quando eu faço isso, ele vai rodar para mim e vai chegar e vai construir para mim, ó. Olha que legal. Tá? Ele vai criar para mim, ó. Olha, criou. Isso é um exemplo, tá? Ele ainda não salvou. Mas olha, tá criando aqui, dizendo que a localização tá no estacionamento principal da empresa, que você poderia ter alguma outra coisa, nananã, tipo de recurso, ó. Carro da frota, que ele já entende. Você viu que eu não falei que era carro, né? Ele já entendeu que eu tenho carro, logo ele já sacou. E aí eu posso vir aqui e criar recurso. Olha lá, recurso criado. Quando eu venho aqui, tá aqui, ó. Dolphin, BYD Dolphin. Ele gerou um código aqui para que a gente possa organizar. Tá aí, tenho mais um recurso disponível para trabalhar. E quando eu entro aqui agora, eu tenho todos aqueles controles que eu posso fazer. Eu posso determinar onde ele está, a capacidade, posso explicar se está aqui. Aí olha que interessante, ó. A gente requer aprovação, aí aqui no caso eu posso marcar herdar e ele vai pegar tudo da categoria. Então a gente tem aqui, ó, configuração de tempo. Então, qual a antecedência que as pessoas precisam ter para fazer a sua solicitação para poder ter o uso do carro? Por exemplo, a pessoa quer reservar hoje, né, que eu estou gravando aqui é dia 4, mas imagina que ela quer usar o carro dia 5, 7 da manhã. Se você colocar aqui uma antecedência de 24 horas, ela não vai conseguir. Porque tem que ter 24 horas para ela poder usar o recurso. E aí a gente tem a questão dos check-ins, aí os serviços obrigatórios que você pode adicionar. E aí você também tem a questão de incluído automaticamente, que no caso a gente pode fazer isso com o QR Code não, com o sem parar, e por aí vai, tá? Beleza, esse é o mecanismo de tipo de recurso. E isso, gente, você percebe? Você pode usar, que nem aqui a gente tem sala de reunião, você pode criar por equipamentos, pode criar de diversas formas, é muito tranquilo, é bem dinâmico isso. E aí, a gente tem algumas outras coisas aqui, quando você vem em configurações, que você pode criar regras, tá? Quando você vem aqui numa nova regra, essas regras são
elas têm vários tipos de regra, mas basicamente você tem os tipos de regra. E os tipos de regra, por exemplo, por recurso específico. Então, o que você consegue fazer? A sala da diretoria, por exemplo, isso aqui são exemplos, né? Sempre requer aprovação. Então, você consegue criar algumas regras para alguns recursos que não tem a regra padronizada, mas ela vai dar um enforce. Por exemplo, todos os auditórios têm que ter mais de 50 pessoas. Se alguém quiser usar um auditório para 3 pessoas, não vai conseguir. Não consegue fazer nenhuma reserva após as 22. Duração máxima, por exemplo, você não pode usar mais que 4 horas uma sala de reunião. Então, na hora que ele vai fazer capacidade mínima, antecedência, por departamento e usuário, isso aqui é bem bacana, porque a gente tem alguns clientes que eles têm salas de reunião para equipes, porque a empresa é muito grande. Então, por exemplo, ele tem a sala A, que é da equipe A. A equipe B não pode usar a sala A. Mas às vezes, malandramente, o cara da equipe B vai lá e reserva e usa. Com o Vindula ele não consegue, porque na hora que ele tentar reservar, o Vindula vai entender que ele é da equipe B e vai falar, não, você é da equipe B, amigo, você não pode. Então a gente tem essas características. Bom, vamos voltar aqui para a reserva. Agora, se eu vim aqui no dia 5, no dia 6, por exemplo, e eu vir aqui em carros da frota, percebeu que já apareceu 2 recursos? Eu tenho o BYD. Então eu posso clicar no BYD e aí ele vai falar para mim, beleza, como eu quero usar o carro elétrico, né? Não vou usar o Logan, né? Se eu tenho um carro elétrico aqui bonitão, né? Aí, bom, eu vejo os horários que estão disponíveis para a locação deste veículo. Porque eu coloquei lá alguns controles. E aí vou falar que eu quero pegar o carro às 9 horas. Beleza, tá aí, ó. Aí quando eu vou fazer a reserva, eu digo a quantidade de pessoas. Aqui, participantes internos, eu posso adicionar um participante interno que ele é notificado via Vindula que essa pessoa, o Fábio tá te chamando para você amanhã usar o Dolphin. Na verdade, isso aí conta como se fosse até um convite para um evento, né? E aí, eu tenho aqui a separação, eu venho aqui próximo. Aí aqui eu confirmo a reserva, bonitinho, do jeito que tá, e confirmar, Pronto. Quando a reserva é criada, se você perceber, apareceu um íconezinho aqui, tá vendo? Isso indica que neste dia nós temos uma reserva disponível, né? Uma reserva disponível, não, uma reserva efetivada. Quando eu venho aqui em minhas reservas, olha que interessante. Eu tenho reservas aqui, e eu tenho que aprovar o Dolphin. Por quê? Por que eu tenho que aprovar o Dolphin? Porque ele estava marcado lá que tem que aprovar. Então, se não tiver aprovação, eu não consigo. Como eu sou administrador, eu tenho essa tela aqui de aguardando aprovação, que é uma tela do administrador, que é aquela informação que a gente até viu ali que você pode configurar, onde eu consigo determinar a aprovação. E aí eu posso vir aqui e aprovar. E aí eu determino, não, aprovado, belezinha, e pum, aprovo. Quando eu faço isso, reserva aprovada, tudo mais. Minhas reservas aparecem aqui como aprovada e tem também todas as reservas que são as minhas. Essas abas aqui, tá, pessoal? É do usuário comum. Essa aba aqui é do administrador. Então, tá vendo? Tá aqui e a gente tem uma reserva. E aí, o que acontece? Ele tem um certo cache, mas daqui a pouco aparece aqui e aí vai sair vai atualizar, daqui a pouco ele atualiza e aí vai marcar aqui que está parcial, porque não tem todos os horários em uso. Então, pessoal, basicamente, assim, isso aqui é um exemplo muito, muito rápido, mas só para vocês entenderem que com o Vindula você consegue ter um mecanismo de reserva muito complexo e ao mesmo tempo simples de usar, porque você marca o que você quer, cria regras e o negócio segue. Por exemplo, se você tiver uma sala e você quer coffee break, você pode colocar como serviço adicional. Aí ele vai te dar um coffee break, entendeu? Ou seja, é muito bacana, muito legal e você consegue gerenciar todo tipo de reserva da sua empresa. Bom, é isso. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe e a gente faz uma demonstração para você, explica com você com calma como é que funciona. E é isso. Valeu, grande abraço e até mais.